Vamos então, líderes, bom dia. Bom Façamos dia. aí verdadeiramente um dia extraordinário. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês o tempo todo aí é uma rotina intensa, né, operacional, intensa, também intensa estrategicamente. Eu sei o quanto é desafiador estar aqui, então, primeiramente agradecer o compromisso de vocês. O encontro de hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os projetos que foram desenhados no encontro presencial. Se eu não me engano, acho que é a equipe Leste, se eu estiver errado, Kaique me corrige, tem uma equipe que está passando lá por uma auditoria grande, né? Não vai entrar agora, não vai falar agora, a gente vai fazer em um outro momento, mas a gente teve um momento de plano ali com o time, no período da manhã, a turma que fazia o período da manhã, que foi com toda a turma. Foi muito legal porque a gente conseguiu aí incluir toda a turma. Na turma da tarde, a gente dividiu em dois times, tá? E aí, Kaique, queria que você relembrasse um pouquinho aí o que a gente falou, qual que era a ideia do projeto e o que vocês, né, e você vê, enfim, que já está sendo feito, realizado, como é que está isso, até para quem não participou, não conhece, entender a importância desse movimento, porque às vezes a gente acha que é só mais um trabalhinho de turma, estamos lá, é um treinamento, e não, o quanto isso vira realmente ferramenta para a gente melhorar, né, na nossa entrega, enfim, nos resultados. Fica à vontade aí, tá? Tá. O que a gente tinha falado no treinamento lá foi, a gente escolheu, né, um item só para tratar como plano de ação, que foi o primeiro login das equipes do TMA. O primeiro login é o tempo que a equipe demora para chegar, estar pronta e logar no sistema do cliente. Então, opa, bom dia. Esse primeiro login, ele reforça a necessidade da medição também estar correta da empresa. Então, quanto mais cedo, mais correto o calendário da equipe, que a gente falou que vai ter aquela equipe para o cliente, ele logar, mais eficiente, mais produção vai trazer isso para a gente. Porque carreta não ter esse primeiro login dentro dos padrões que o cliente quer. Ele pede hoje que, no máximo, a equipe, por horário que ela foi programada, logue no máximo atrasado 10 minutos. Hoje a gente, no plano, né, a gente estava com cerca de 8 minutos, hoje a gente já está com 7. Então já caiu um percentual aí de uns 10%, né? Se for falar em 60 minutos, agora um pouquinho a matemática me quebrou, mas caiu 1 minuto. A gente conseguiu isso através de contratar todo o time da operação. A gente está reforçando esse primeiro login. O primeiro login é só um dos indicadores, né? Mas foi o que a gente escolheu como plano de ação. E esse 1 minuto a mais aí pode parecer pouca coisa. Vocês conseguiram movimentar apenas 1 minuto, agora ser mais eficiente, mais rápido no primeiro login. Mas quando a gente olha isso para cento e poucas equipes por dia, isso praticamente, esse 1 minuto a mais aí, em questão financeira para a empresa aí, praticamente mais uma equipe aí se paga no mês, né? Então, Exatamente. Quantas financeiramente, mil pessoas, né? Quantas centenas de pessoas, né? isso. Inclusive, a gente está pensando, a gente mandou o budget semana passada, a gente vai para 1.100 eletricistas aqui na empresa. Então, imagina 1.100 pessoas, 1 minutinho a mais por dia, sendo mais eficiente. Então, realmente, isso aí traz um retorno financeiro que parece bobagem, né, mas que paga uma equipe inteira. Paga um pouco do meu salário, paga um pouco do salário de todo mundo que está aqui. Tá, Fala eu para não mim. falei do aplicativo, né? O que a gente a gente está colocando assim para ter mais eficiência e transparência, questão desse indicador. A gente está criando um sistema que, a princípio, né, antes da gente falar desse indicador, no sistema para controle do budget da empresa, que agora já está sendo um sistema de controle de treinamentos também, e depois que tiver todo o cadastro do pessoal, o budget da empresa, vai entrar os indicadores operacionais para a gente conseguir tratar de ponta a ponta o eletricistas. Então, a gente vai saber todos os indicadores e poder não tratar só o primeiro login, mas outros também os indicadores que a gente acabou não colocando no nosso treinamento, mas que vai trazer esse resultado aí. Parece bobagem, 30 segundos, 1 minuto, mas
somado por a quantidade de pessoas que a gente tem na operação da energia aqui, traz um resultado financeiro bem forte. Sim. Eu queria agora, não sei se conseguiram entender, mas quem é a Or Alpitel que entrou aqui? É o tá Alex. Alex aqui da Almoxarifado. Bem-vindo, Alex. Agueta. Agueta não, você está liderando um projeto e aí queria ouvir também de você aí. Bem-vindo, viu? Bom dia, Alex. Bom dia. Sobre o projeto, né, que a gente começou e vocês construíram lá, que foi com a turma da tarde, que você ficou responsável, e aí, Robert, você e o Morelli, eu queria ouvir um pouquinho como é que está o andamento aí desse projeto que foi desenhado lá, das ações que vocês trouxeram, né, da possibilidade de voltarem a realizar, enfim, como é que está isso, Alex? Nosso projeto está engatinhando ainda, Lê. Nós não conseguimos dar velocidade, tá? O Robert está com algumas demandas, eu também aqui, a gente está bem enrolado com esse projeto. Então, assim, eu ainda fui falar com ele lá para ver se ele ia conseguir entrar, mas eu acho que ele falou que tinha conversado com você, que entraria semana que vem, né? Para a gente apresentar alguma coisa, porque a maioria das ações são todas ligadas e voltadas para a operação, né? Então, eu preciso dele para a gente poder fazer caminhar esse projeto. Sim. Bem-vinda, Maeli. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Vinícius. Tá, beleza. Ele falou comigo ontem, o Alex, e aí a gente vai conversar, então, na próxima semana, a gente vai marcar. O que é importante? Assim que vocês puderem, né, pode ser online aí, eu sei que às vezes vocês estão mais próximos, às vezes não dá, mas que de repente tenha, né, uma rotina breve para falar isso aí, trazer e não deixar isso morrer, porque isso, de certa forma, também, de certa forma não, né, isso contribui com todas as ideias que o Kaique colocou aqui, o que já está acontecendo. Então, lembrando que essas engrenagens, né, elas dependem aí uma das outras para esse andamento, né? Para que a gente não deixe aí a cultura engolir a estratégia no café da manhã. Lembra sempre disso aí que é importante, tá? E convoca mesmo, eu vou mandar depois, já está no grupo até, tem algumas fotos, tem alguns nomes, eu vou trocar com a Maeli aqui, convoca outras pessoas que possam estar, porque eu coloquei mais como liderança porque vocês estavam ali à frente, liderando mesmo, né, na criação, na construção dos projetos, tá? Então, tá de boa. Vinícius, bom dia, querido. Bom dia. Como é que está lá aquela parte do projeto, Vinícius, que a gente também desenhou, que foram 2 turmas, né, no dia 9/4 à tarde, e como é que está esse andamento aí? Positivo, para ser sincero com você, eu não consegui parar para falar com o Marcos a respeito do andamento. Olha. No teu é o Marcos Bezerra, né? Quem mais Marcos que está lá? Marcos Bezerra, Ciderson, José Rodrigo, eu acho. Estavam à frente ali. Eu lembro Davi. lembro dos 3. Marcos Bezerra, o Ciderson e o Davi. Beleza. Vou pedir para que vocês, eu sei que vocês estão numa semana pegada, mas vou pedir para que vocês deem uma atenção para isso, tá? Porque o projeto que vocês construírem parece que é óbvio, parece que é simples ou bobagem, mas não é. Isso traz um novo olhar para toda a movimentação da engrenagem e toda a movimentação de mudança e crescimento que vocês estão fazendo e vivenciando. Kaique falou um pouquinho aqui do projeto, ainda não tinha entrado aqui a Maeli e o Vinícius, mas tinha mais gente já na sala, e eu queria ouvir de vocês se vocês conseguiram entender, se vocês já conseguem sentir algo nas pontas onde vocês estão, porque teve gente que não estava lá, por exemplo, o Alex não participou do projeto do período da manhã, o Evandro, né, assistiu aí online. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês entenderam, se isso está claro, se vocês entendem a importância do projeto
que já startou e que já está trazendo resultado. Pode falar, Kaique. Não, é só compartilhar também, por exemplo, esse projeto que a gente está falando no primeiro login, a gente falou que um ponto muito forte que a gente conseguiria melhorar ele seria a partir da frota. Só que a frota não estava muito próxima a gente, né, um outro responsável, mas nem por isso a gente falou, é da frota, vamos deixar para a frota. A gente acabou partindo por outra conversa, falou com os eletricistas, com a equipe do back-office aqui, e conseguiu trazer esse um minutinho a mais aí. Só que se fosse seguir o que estava no plano de ação, que era a responsabilidade da frota, acabou que isso a gente não precisou, esse primeiro momento. Não que a gente vai deixar de lado, mas que não é porque a gente escreveu que o responsável é frota que a gente tem que deixar só para mexer lá, né? Eu vi as oportunidades que a gente podia fazer de feedback direto com quem vai trazer o resultado, que é a equipe, e a gente conseguiu trazer esse resultado de uma outra forma, né? Então, não é porque está desenhado lá no papel que vai ser se só tem um caminho, né? A gente tem a ação e tem o resultado que a gente espera. Então, pode ter N caminhos para a gente conseguir chegar a isso, não precisa esperar ser só aquela área, só aquele responsável. Perfeito, Kaique. E assim, não deixa de puxar, né, a frota para estar junto com vocês aí. Bem-vindo, Jackson. Não deixa de trazer mesmo as pessoas, os responsáveis, mas olha, eu quero que vocês peguem isso, percebam isso, gente, porque assim, esse follow-up, eu sei que vocês têm uma rotina, vocês comentaram sobre o start às 7 horas da manhã, e não necessariamente vocês precisam estar fazendo isso todos os dias, de ter um start desse que a gente está fazendo, eu acredito que já tenham, mas no início da manhã, principalmente para vocês trabalharem, lembra? Agora eu vou usar uma outra linguagem, mas é para ficar linkando, porque é tudo uma coisa só quando a gente fala de um cuidado holístico, quando a gente fala de cuidar de uma área emocional, mental, física e espiritual que nós tratamos ao longo de todo o treinamento. Falar sobre esses projetos, trazer o andamento, falar do acompanhamento, é reforçar temas que nos traz esperança e que falam do progresso que vocês estão vivenciando. Senão a gente cai na cultura e cai na rotina das reclamações diárias que te travam, porque as urgências elas vão aparecer, tá? As questões mais urgentes, como a gente comentou, vai aparecer, vão ser trazidas para vocês e não necessariamente vocês precisam executar. O que o Kaique falou é de muita importância, porque foi a empresa olhando para entender que naquele momento de construção, a área frota era o que estava ali, de alguma forma, dentro desse início, afetando um processo que é cobrado, que vai reverberar resultado lá na frente, que vai reverberar resultado de entrega para o cliente, multa contratual, inspeção e uma série de outras coisas. É muito importante. A gente não precisa... Bem-vindo, Leonardo. A gente não precisa promover uma relação que você anda com um contrato embaixo do braço para estar citando isso toda hora, mas sim, você precisa estar esperto aí com o que vocês negociaram, o que está sendo entregue, né? Quando se fala de resultado, tá? Eu queria ouvir de vocês aí, se alguém tem alguma pergunta, deseja saber mais algum detalhe, aproveitar que o Kaique está aqui, que segurou isso aí como pai zeloso. Eu quero te parabenizar, viu, Kaique, porque a rotina, para todo mundo, ela vai ter uma pressão. Cada um vai sentir a pressão aí dentro da sua área, e eu sei que a sua não é diferente. Não tem... Às vezes a gente vai tentar até fazer algumas comparações, mas comparar a miséria, sabe, gente? Não tem dor maior que a de ninguém. Cada um vai sentir uma dor específica na área em que está atuando. Então, eu quero te parabenizar aí por pegar, e eu estou muito feliz, Kaique tem trocado comigo sobre o progresso, né, e o andamento desse projeto, e quantos frutos, né? E se a gente for parar para pensar, gente, ainda não fechamos 3 meses, né? Estamos aí com quase 2. Quando foi construído o 9/4, se for um mês só, um mês, e olha quanto progresso, quanta evolução.
Eu queria ouvir de vocês, se alguém tem alguma pergunta, se alguém entende aí que, não, eu queria mais algum esclarecimento, eu queria entender como é que eu apoio na minha área, na minha parte, queria ouvir de vocês aí. Um de cada vez, não precisa brigar não, tá? Alex, Valci, Fernando, Evandro, lá do outro lado é Brasília, Evandro, que você está? Eu estou no ponto de Brasília, mas eu fico em BH. BH. Vou em Brasília mês que vem. Amém. Você sabe que isso reverbera em você também. Isso está claro, o projeto? Por que foi escolhido? Que a importância de você, mais adiante, instruir o teu time, acompanhar isso, porque cada um de vocês, né, a coordenação apoiando a supervisão mais próximo da execução, né? Queria ouvir, gente, de vocês, bora lá. Ih, Maeli, tá todo mundo tomando café. O Valci tá falando lá com o povo, ó, dando chamada Oi, lá na Ale. galera. Oi, Ale. Bom dia a todos aí. Não, sim, essa questão toda aí que o Peixe puxou é super interessante, super importante para a gente, porque isso a gente se fala todo santo dia, e ter ações, e ter compromisso, e tá ali todo dia mastigando a mesma coisa para poder buscar o resultado, isso é de suma importância para a gente, para o resultado financeiro da empresa, para o resultado profissional também da gente, porque a partir do momento que a gente traz um número que melhora os indicadores, com certeza também a gente como profissional também se realiza, e a gente tem trabalhado muito forte em cima disso. O Peixe tem construído um material muito bom aí com a turma toda. Ele envolve todo mundo, né? Está envolvendo todo mundo, e isso é super legal, super bacana. E toda essa construção se dá, Ali, a partir do momento que existe o compromisso de todo mundo, que existe aquela responsabilidade. Todo mundo, não, vou tomar para si o compromisso de fazer também, de agir também, de dar esse feeling final também. Então, o que falta mais ainda é esse compromisso, sabe? Tá comprometido literalmente, não só envolvido, mas comprometido com o projeto, comprometido com as ações, comprometido em trazer mais informações, trazer mais ações para poder melhorar a questão dos resultados. Massa, Valci. Pessoal, eu conto com vocês, inclusive, para que vocês movimentem isso, né? Terças e quintas é a ideia de nós fazermos um movimento no grupo. A gente segue aí até, acho que a última ou a penúltima semana de maio, e a partir dos resultados eu comentei ontem, né? Eu vou estar trocando aqui com a Maeli, perceba que a presença teve um percentual muito interessante e legal de envolvimento dentro do treinamento, mas a certificação depende também todo o processo prático, tá? Então, deem atenção para isso, e a gente vai estar movimentando, né? Estamos aqui conversando, a Maeli, ela trocando lá com a Áurea, até para a entrega dessa certificação. E eu já vislumbro aí, nesse momento, a gente ter esse momento de fala de vocês sobre a experiência e sobre os projetos que estão em andamento, né? Então, eu conto com vocês envolvendo também quem está no grupo como vozes da Alpitel, né? De pessoas que movimentam lá para trazerem esse resultado. Lembrando que vocês cuidam aí de um total de quase 1.300 pessoas, agora já deve estar passando disso aí, do efetivo. Vai passar, vai passar. Né? Vai passar, e é muito bacana, porque isso é uma contribuição social. Cada mudança que vocês fazem dentro do processo de cultura de uma empresa reverbera socialmente, seja para o Estado, cidade, mas, em primeiro lugar, para a família de cada colaborador. Não esqueçam disso. Cada mudança que vocês provocam reverbera lá na casa
do colaborador, em primeiro lugar. Pode falar, Kaique. Não, foi até importante falar aqui também, né? Porque a gente está agora falando de que vai aumentar essa quantidade de pessoas. É porque na excelência do serviço que a gente está prestando e na família que a gente construiu aqui internamente de serviço que a gente presta, porque a gente presta como uma família mesmo, um apoiando o outro aqui, né? A gente está cada vez sendo solicitado mais equipes para o cliente. Então, é por isso que a gente vai aumentar esse quadro, né? Então, a gente começou o começo do contrato já com um aumento de o dobro do quadro, e do contrato para cá, a gente está cada vez sendo solicitado de mais equipes, exatamente pela o resultado da eficiência desse trabalho nosso aqui. Então, a gente não perder esses pequenos projetos aqui, porque lá para frente eles geram um resultado excepcional, né? Sim, sim, com certeza. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? 20 minutinhos aí, muito objetivo. Eu quero agradecer. Eu estou muito feliz com o nível de maturidade que eu tenho visto, né? Ainda não é aí, gostaria que esse número fosse mais do que a metade, mas é quem despertou. E às vezes não tem nada a ver com o excesso de atividades operacionais, tem a ver com a importância que vocês vão dar para esse conhecimento, para esse desenvolvimento dentro do processo evolutivo da carreira de cada um, tá? E eu estou muito feliz aí com o movimento que vocês estão realizando. Isso traz sentido aí para o que a gente também aplica, né? Queria ouvir de vocês, 2 pessoas, por que está valendo a pena participar desse processo, depois abrir a câmera para a gente fotografar e seguir o dia. Bora lá. 2 pessoas, por que está valendo a pena, gente, viver esse processo? Vou compartilhar o que eu falei aqui antes da gente começar a gravar. Esse processo todo aqui me destravou uma mágoa que eu tinha, né? A gente aprendeu lá no treinamento, e essa mágoa aí, retirada, né? Tirou minha visão também de túnel que eu estava. Então, eu consegui olhar um pouco mais abrangente, e isso está me trazendo resultados tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá? Então, isso é o que mais valeu a pena, foi exatamente ter destravado essa cultura ruim que eu estava comigo mesmo. Arrou, querido. Obrigada. Mais um, gente, vamos lá. Vale a pena pelo seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento pessoal, e você começa a observar detalhes na sua gestão que você vai melhorando a cada dia. Você começa a aprender a lidar mais com as pessoas, você aprende a respeitar as limitações das pessoas e suas capacitações. Legal, político, né? Vai vir como deputado Jackson, assim, a fala, tá? A fala... Jackson, quero ver você mais aí presente, você é uma potência importante, Leonardo também está enrolando, Alex também saiu aqui, Evandro, muito bom ver você conectado, Vinícius, tá, Valci, queridos, vou pedir para vocês abrirem a câmera rapidinho, para a gente fotografar e seguir o nosso dia. Hoje o dia... Não olha para a câmera, tá, Valci? Olha para frente aí, em nome de Jesus, hein? Leonardo também. Vamos lá. Foi, queridos. Dia abençoado aí para nós, tá? Um abraço. Obrigado pelo tempo de vocês. Ótimo dia. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia para todos aí. Bom dia, tchau.